Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Montanheri, eu sou responsável pela Kistler Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que puderam nos prestigiar nesse nosso primeiro webinar, o primeiro webinar da Kistler Brasil. Bom, é importante que a gente informe que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado para vocês e para todos os demais inscritos ao final dessa apresentação. O objetivo é que essa apresentação tenha duração aproximada de 45 minutos e ao final nós teremos abertura para perguntas e respostas através do nosso chat, ok? Então vamos dar início. Bom, o objetivo aqui é falarmos sobre os sistemas elétricos de prensagem da Kistler, os nossos atuadores elétricos. Os responsáveis por esse segmento no Brasil sou eu, como o head da operação, e também o nosso especialista em vendas, o Kleber Souza, que estará conosco aqui. Primeiramente, vamos dar uma olhada nos temas que serão tratados nesse webinar. Então, uma breve introdução sobre a Kistler, quem somos, o que fazemos. Em seguida, nós vamos falar sobre a divisão de processos industriais e ao que essa divisão se propõe. A seguir, nós vamos descrever os sistemas de prensagem Kistler e o valor agregado que se pode alcançar através dos nossos produtos, tanto em produtividade quanto em reduções de custo. Vamos descrever a filosofia dos produtos da nossa família Máximos, que vão permitir que vocês possam medir, avaliar, analisar o processo e devolver essa informação em tempo real, de forma a intervir no processo em si. Por fim, nós vamos falar sobre como surge essa família de produtos no contexto da indústria 4.0, com os diferentes protocolos de comunicação. Uma visão geral sobre nós. A Kistler possui os chamados Competence Centers e Tech Centers espalhados nas principais regiões do globo. Dessa forma, como líder do mercado mundial de tecnologia de medição piezoelétrica, a gente apoia os nossos clientes, na verdade, na indústria e no setor de pesquisa ao redor do mundo. Com 4 principais centros tecnológicos, a gente agrupa essa nossa experiência em serviços no coração dos principais mercados do mundo, contando com aproximadamente 2.200 colaboradores e mais de 60 escritórios comerciais espalhados ao redor do mundo. Nós nos dedicamos a desenvolver novas soluções e oferecer serviços específicos para aplicações em campo. Como provedor de soluções integradas, a Kistler combina o desenvolvimento, a fabricação, as vendas e o serviço para mais de 10.000 produtos sobre o mesmo teto, fabricados na mesma fábrica. A cadeia de valor cobre todos os passos, desde o desenvolvimento de sensores, eletrônica, software, até a construção de protótipos, instalação, colocação e funcionamento, capacitação de funcionários e outros serviços. Isso garante a inovação e o rendimento máximo em todos os lados. As mais de 700 patentes já registradas e concedidas são a melhor prova disso. Kistler é líder do mercado mundial em tecnologia de medição dinâmica, com conhecimento disponível para uma alta gama de indústrias e aplicações que vão desde aplicações aeroespaciais até esportes profissionais. A nossa capacidade de medir, analisar e inovar é uma parte integral do nosso logo e resume bem o que fazemos. Medir, avaliar, tirar conclusões e logo trazê-las de volta para o processo para a sua comparação. Medir é a nossa competência principal e é a nossa tecnologia de medição. Proporcionar resultados precisos e confiáveis, mesmo em condições extremas. Analisar. Preparamos e avaliamos os resultados de medição para que nossos clientes possam tirar suas conclusões corretas e otimizar os seus processos. Inovar.
Nossos produtos apoiam o progresso técnico de nossos clientes e os guiam em suas próprias inovações. Funções das prensas elétricas e os seus benefícios. As prensas podem ser instaladas das mais diversas formas. Desculpe. Desde estrutura C, em um braço robótico ou em um dispositivo móvel de uma linha de montagem. Algumas aplicações típicas são montagem de rolamentos, pinos, eixos, rebitagem, clinch, teste de botoeiras, entre outros. Onde se pode mais utilizar esses sistemas? As aplicações são das mais variadas, começando desde montagem de componentes de motores, transmissão e outros componentes de veículos, até componentes de carros elétricos, além de utensílios em geral, como ferramentas profissionais, por exemplo. A respeito do controle e monitoramento, com a nossa tecnologia de controle, nós garantimos 100% de qualidade dos processos através do controle e monitoramento em malha fechada, o qual se dá através de sistemas mecânicos totalmente instrumentados, com sensores de força e deslocamento, produzidos pela própria Kistler, permitindo medir, monitorar e analisar os resultados em tempo real. A respeito dos nossos monitores de processos. A nossa família de monitores de processos máximos se encarrega de controlar e monitorar o processo. Esse equipamento conta com a capacidade de avaliar e documentar as curvas de força por deslocamento geradas para qualquer processo de inserção. Através dos nossos objetos de avaliação, é possível discernir entre uma peça boa e uma peça ruim em tempo real, de acordo com os critérios de qualidade que o cliente estabeleça. Além disso, o Máximos gera um reporte rastreável de cada inserção. Esse é um exemplo de como funciona o sistema em uma aplicação típica de inserção, de um rolamento em uma carcaça onde se definiram 3 janelas de controle a serem atendidas. Vejamos. É necessário que as 3 janelas sejam atendidas para que eu tenha um processo ok. A partir do momento que eu tenho a violação de uma delas, esse processo é não ok. E o Máximos envia um sinal imediatamente instantâneo após a detecção desse processo não ok para o CLP e dessa forma o processo pode ser descartado nesse caso. Um outro exemplo de aplicação é quando nós temos, por exemplo, peças de segurança, em que não basta apenas que essa peça seja descartada, é necessário que ela seja destruída. Então aqui nós temos esse exemplo, onde uma peça foi produzida, essa peça está não ok, e por esse fato que eu comentei, de ser uma peça de segurança, ela então, através da detecção de que a peça está não ok, através de uma automação, nós chamamos um outro programa dentro do nosso equipamento Máximos, que vai executar um programa que vai destruir essa peça. E isso vai impedir que uma peça não ok seja confundida com uma peça boa e acabe integrando um lote ruim, contaminando esse lote. Aqui nós temos um vídeo de uma aplicação típica também, com a montagem de um rolamento em uma carcaça. Nós podemos ver as janelas de controle, avaliando a peça em tempo real. A partir do momento que eu tenho uma peça não ok, essa peça é descartada. Nesse gráfico, nós podemos ver as vantagens sobre os sistemas que possuem apenas monitoramento, sistemas de inserção que apenas possuem monitoramento, versus o nosso sistema completo, sistema de prensagem elétrica, onde nós controlamos todas as variáveis. Então, é bem comum no mercado, quando você tem sistemas hidráulicos ou pneumáticos e existe a necessidade de incrementar o monitoramento do processo, nós adicionarmos células de carga,
transdutores de deslocamento e assim enxergar a curva do processo. Mas existe uma vantagem considerável quando nós temos não apenas o monitoramento do processo, mas o controle efetivo do mesmo. E isso a gente obtém através das servoprensas da Kistler, por exemplo. E o que nós oferecemos? Uma ampla linha de produtos, onde nós vamos destacar os principais aqui, partindo do nosso produto premium, do nosso melhor equipamento, onde nós temos uma célula de carga piezoelétrica com possibilidade de 2 configurações. Então, eu consigo trabalhar em altíssima resolução, tanto utilizando uma prensa, por exemplo, com 30 kN de força, e trabalhar com essa mesma prensa com 5 kN de força, com alta resolução no meu processo. Isso só é possível graças à tecnologia piezoelétrica que nós temos na célula de carga dessa prensa. Porém, nós temos outros modelos. Então, um modelo que nós consideramos como standard, vamos dizer assim, onde nós temos células de carga do tipo strain gauge, também de alta resolução, porém mais ideal para se trabalhar dentro da faixa otimizada do processo. Então, por exemplo, num processo de inserção de 7 e 8 kN, trabalhar com uma prensa de 10, e essa prensa não seria muito adequada para trabalhar numa inserção de processos de 1 kN, por exemplo. Estou muito longe da minha faixa ótima de calibração. Mas atende a maioria dos processos que nós temos no mercado. Além disso, esse modelo ele permite uma total customização, podendo atender até a sistemas de prensagem que demandem, por exemplo, 60 toneladas de força, né, 600 kN. Aqui um exemplo de um modelo que a Kistler produziu algumas vezes na Alemanha para aplicações bastante específicas. E, por fim, o nosso modelo econômico, também com tecnologia strain gauge, mas com todos os benefícios de um sistema elétrico como um todo. Então, uma excelente opção para um retrofit na sua fábrica, se você tiver necessidade. O que compõe o escopo do fornecimento do nosso equipamento? Então, em linhas gerais, nós temos o conjunto mecânico, essa prensa azul, que vai ser acionada por um drive de potência. A Kistler ela trabalha com Indra Drives Bosch Rexroth, o que nos permite e nos facilita, eventualmente, uma manutenção, um suporte técnico mais rápido junto aos nossos clientes, em uma eventual necessidade de troca de componentes, por exemplo. A gente tem suporte local da Bosch Rexroth. E é um produto extremamente confiável, uma parceria de longa data. A partir daí, o drive de potência informa a posição para o nosso monitor main, essa caixinha azul, que fará, de fato, o monitoramento do processo. E tudo isso pode ser visualizado através de um display, não apenas limitado ao nosso display, você pode, através de conexão de rede Ethernet, espelhar o nosso processo em qualquer IHM que receba, que rode no Windows, por exemplo. Em termos de vantagens em relação aos sistemas elétricos versus sistemas hídricos e pneumáticos. Então, nós temos uma tecnologia que, de certa forma, é plug and play. Então, requer menos horas de engenharia, um menor esforço e investimento na instalação, já que ela vem configurada de fábrica lá da Alemanha. Então, basta, em linhas gerais, tirar o equipamento da caixa, montar os cabos e ele já está configurado e calibrado para iniciar os trabalhos. Isso torna o comissionamento muito mais rápido, então muito menos tempo de serviço durante a integração.
Operação flexível, já que você consegue configurar de forma livre as etapas do seu processo, então, velocidade de avanço, deslocamento de avanço, velocidade de inserção, retorno, entre outras variáveis. Diminuição de consumo de energia, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. Menor custo de operação, por consequência, menor geração de peças não ok, já que nós conseguimos, e também nós vamos ver isso um pouco mais à frente, nós conseguimos fazer a inserção de uma forma muito mais controlada e, por isso, gerando menos peças não ok. Tempos de ciclo mais curtos, porque onde eu estou percorrendo uma distância em vazio, eu posso avançar muito rapidamente e, de fato, controlar e reduzir a minha velocidade apenas no momento da inserção, para que eu tenha melhor controle. Então, nós estamos falando de controle de processo e não apenas monitoramento. Nós não estamos assistindo o processo acontecer, nós estamos fazendo ele acontecer. Falando um pouco sobre os desafios das empresas nos próximos anos. O principal deles, talvez, a proteção do meio ambiente. Então, redução de pegada de carbono, sermos mais competitivos, redução de custo, aumento de produtividade. Então, otimizar os recursos, produzir menos peças não ok, produzir mais rápido, produzir melhor. Esses são os desafios da indústria nos próximos anos. Desafios para a gerência. Reduzir custos e aumentar a produtividade. Isso é algo que, na verdade, não exclusivamente para a gerência, mas todos nós estamos envolvidos de alguma forma. Então, nós sabemos que será exigido de nós, já é exigido de nós e será exigido no futuro. Redução de custos, aumento de produtividade, isso gera uma sobrecarga de trabalho. E é algo que nós temos que aprender a lidar. Fica muito mais fácil quando nós temos sistemas confiáveis que podem executar o trabalho de forma mais ágil, mais eficiente. E a Kistler te ajuda a alcançar esses objetivos. E de que forma? Falando a respeito de tendências da indústria. Então, hoje em dia, o lema é economizar dinheiro pensando verde. E essa é a toada da indústria de agora em diante. E é com isso que nós temos que nos acostumar. E a Kistler está preparada para isso, para te ajudar nesse sentido. 3R CTN, o que significa isso? O impacto positivo de prensas elétricas através de 3 importantes reduções. Então, o que significa 3R CTN? O primeiro R vem de redução de carbono, redução da pegada de carbono. Cada sistema elétrico economiza aproximadamente 2.000 quilos de CO2 por ano. O segundo R e o T significa redução do custo de propriedade, ou Total Cost of Ownership, que em se tratando de prensas elétricas, ele corresponde a 10% de um TCO equivalente a um cilindro hidráulico, por exemplo. E o terceiro R vem de peças não ok, então redução de peças não ok. Isso devido ao fato de você não apenas monitorar o processo, mas de fato controlar o processo. Então, em outros sistemas de atuação, nós não temos muito controle sobre a velocidade com que o nosso dispositivo de inserção vai atingir a peça a ser inserida. E utilizando uma prensa piezoelétrica, uma prensa servomotor. Nós temos total controle das velocidades de avanço, da velocidade em que ela vai atingir a peça a ser inserida, e dessa forma nós
monitoramos e reduzimos consideravelmente a quantidade de peças não ok. Falando a respeito da redução de carbono, um dos elementos que impactam na pegada de carbono é justamente a eletricidade. E talvez possa ser, de certa forma, irônico a gente pensar que, bom, nós estamos falando de servoprensas, de sistemas elétricos, quando o objetivo da redução de carbono é a redução de gasto com eletricidade. Mas, na verdade, foi feito um estudo pela Universidade de Kassel, fazendo um comparativo entre um sistema pneumático, um sistema hidráulico e um sistema eletromecânico, e para a isenção da nossa opinião, um sistema que não era Kistler, trabalhando por 250 dias, em 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e foi feita a análise de gasto energético. E a partir daí, chegaram-se à conclusão de que uma prensa elétrica economiza, comparado com uma prensa pneumática, com um atuador pneumático, economiza 90% de energia. Se essa comparação for feita com o sistema hidráulico, ela economiza 77% de energia. Ou gasta 77% menos. Isso falando unicamente sobre o gasto energético, nem chegamos na questão de custo de manutenção. Então, como nós sabemos que as empresas têm como meta no futuro redução de pegada de carbono, é fato que uma das etapas mais importantes é a renovação do parque fabril de tecnologias hidráulicas e pneumáticas no que diz respeito a prensagens, por prensagens utilizando servoprensas. E a Kistler está aqui para isso. Então, para uma maior eficiência energética, prensas eletromecânicas Kistler. Nós fizemos um estudo interno. A Kistler ela comercializa prensas elétricas desde 2002. E entre 2002 a 2019, a Kistler vendeu mais de 20 mil sistemas de servoprensas. Então, onde a grande maioria deles continua atuando. Nossos produtos são robustos. De certa forma que nós estimamos que aproximadamente 75 milhões de quilowatts-hora por ano são economizados utilizando sistemas Kistler. Isso tendo em consideração dados vindos da Alemanha. Isso é equivalente ao consumo de aproximadamente 21 mil lares, ou uma pequena cidade. Em termos de redução de custo de propriedade, nós possuímos uma planilha que nós podemos compartilhar com vocês, onde você consegue inserir o seu custo o custo de metro quadrado, o seu custo de material de óleo de óleo para cilindro hidráulico, por exemplo, entre outros fatores, entre outros custos de manutenção regular de um sistema pneumático ou de um sistema hidráulico, comparado com um sistema elétrico, que você consegue ter no final dessa planilha o quanto você economizaria por ano fazendo a substituição ou retrofit de uma tecnologia hidráulica pneumática para uma tecnologia elétrica. Então, com isso, a Kistler ela te ajuda a reduzir esses custos e também, pela qualidade do produto, pelo que o produto se propõe, aumentar a produtividade. E, por fim, redução de peças não ok. Como isso funciona? Como eu falei, a partir do momento em que nós controlamos o processo, nós conseguimos deslocar em vazio em altíssima velocidade. Então, este modelo NCFE avança a 200 milímetros por segundo, mas nós temos sistemas que avançam a 300 milímetros por segundo.
e alguns sistemas high speed especiais para aplicações mais específicas. Então, você avança muito rápido e, ao chegar no ponto de fato de inserção da peça, nós reduzimos essa velocidade para que você possa ter controle dessa inserção. E, com isso, o toque e o aumento da força de inserção passa a ser muito mais suave. Ao passo que, com outros sistemas, como você vem em uma velocidade constante, você acaba chocando uma peça com a outra antes de iniciar de fato a inserção. E isso aumenta o nosso índice de peças não ok. A respeito do nosso serviço de testes, o nosso Joining Competence Center. Então, o JCC, como nós chamamos, é um departamento da Kistler especializado em aplicações. Então, a grande maioria das aplicações de prensagem envolve a junção de uma peça que normalmente será inserida em outra até o final do seu curso. Mas existem algumas aplicações que são mais complexas, em que eu preciso efetuar alguns cálculos, muitas vezes instantâneos, baseados em segmentos desse meu processo, ou mudar a lógica de prensagem dado esse ou aquele resultado instantâneo, por exemplo. E em situações como essa, é para situações como essa que o JCC existe, e ele fornece uma consultoria que faz parte do nosso valor agregado, do valor agregado do nosso produto, já que, de certa forma, isso não tem um custo adicional para você. Então, eventualmente, se você tem um processo e você precisa, e você não conhece a força de inserção do seu processo, nós podemos, através do Joining Competence Center, oferecer um serviço que vai determinar a força do seu processo, inclusive devolver esse processo desenhado para você. Aqui um exemplo de como isso é feito em uma das estações que nós temos na Alemanha. Então, é feito o cálculo de tempo de ciclo, de tempo de ciclo otimizado, da força requerida pelo processo, entre outros. Além disso, então, pensando nessa ideia de consultoria do Joining Competence Center, no quesito medir, nós fornecemos dados dos processos, dados operacionais, dados ambientais, dados da máquina, de pessoal, entre outros. Análise de tendências, análise das curvas, a eficiência da produção, estabilidade do processo, qualidade, peças ok, peças não ok. Em termos de consultoria, configuração de parâmetros, planejamento de produção, planejamento de recursos necessários, otimização da produção, otimização do processo, simulação de tempo de vida, de ciclo de vida do produto. Isso trazendo valor para o cliente, redução de custos com planejamento, melhoria no comissionamento de novas linhas, né, com montagens mais rápidas, tempos de vida mais extensos e, o que interessa para todos, maior lucro com respeito à redução de tempos de ciclo, principalmente de peças não ok. Então, aqui nós temos um exemplo do fluxo operacional no uso do Joining Competence Center e no trabalho com a Kistler em geral. Então, nós atuamos junto ao cliente desde a especificação técnica do produto até o serviço de pós-venda, com treinamentos, com suporte na manutenção, com suporte no pós-venda, com serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, entre outros. Nós não somos apenas um provedor, nós somos e pretendemos ser cada vez mais verdadeiramente parceiros de negócios dos nossos clientes, de vocês. E caminhando já para o final, a respeito de Smart Connectivity, né? Pensando em Indústria 4.0, quais são os benefícios técnicos e digitalização os quais o nosso produto se aplica? Então, pensando na Indústria 4.0, a gente veio
da indústria 1.0, por assim dizer, né? Na primeira revolução industrial, 1784, com a criação da primeira máquina a vapor. Logo em seguida veio a segunda revolução industrial, 1908, com a primeira cadeia de montagem em série através do Ford modelo T. Terceira revolução industrial, 1969, com a criação do primeiro CLP. E, por fim, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, com redes industriais, digitalização, e a Kistler está presente para atuar juntamente de maneira presente nessa quarta revolução industrial. De que forma? Através do protocolo OPC-UA. Então, isso é uma novidade que nós temos no Máximos NC, a disponibilidade desse protocolo, que tem como objetivo cumprir com as especificações da indústria 4.0. Então, a ideia é que, o conceito é que os valores de processo estão disponíveis nesse protocolo OPC, para todos os dispositivos máximos TL e NC que compartilham da mesma estrutura de hardware. E os benefícios que você tem são transferências de dados de processo através de OPC, UA, a padronização da interface de comunicação, e tudo isso já está disponível dentro dos máximos TL e NC. Na verdade, se a gente der uma olhada na descrição geral dos produtos da Kistler, dedicados para monitoramento, então, tratando da nossa linha específica de monitoramento de processos, e as suas possibilidades de integração e conectividade, a gente já pode ver que, com exceção dos sensores especificamente, né, das células de carga, dos sensores de força, tudo que vai acima desse nível na cadeia de medição, ou seja, desde do primeiro amplificador, que vai atuar juntamente com esses sensores, a partir daí, todos os produtos já possuem possibilidade de conexão junto a um field bus, estabelecendo comunicação Ethernet com nossos sistemas máximos, com também o Comonil, que especificamente é voltado para a indústria plástica, não é o foco desse momento, mas todos preparados para trabalhar nesse conceito de Smart Connectivity, de conectividade inteligente. Além disso, falando ainda a respeito dessa conectividade, então nós possuímos dentro da nossa família Máximos protocolos de exportação de dados. Então, possuímos protocolos padrão, ou seja, o seu processo ele pode ser exportado em arquivo CSV, XML, em PDF colorido, com os detalhes das curvas, com os detalhes dos parâmetros do processo, ok, não ok, em PVT e também especificamente em protocolos QEDAS, entre outros. Dessa forma, você consegue ter essa visualização da informação de maneira local, ali ao pé da máquina, ou de forma remota, exportando esses dados para um servidor, ou tratando esses dados através de um servidor, utilizando o QEDAS, por exemplo. Bom, eu já estou caminhando para o meu final. Gostaria de agradecer pela atenção de todos, deixar a mensagem de que proteger o meio ambiente e economizar dinheiro dos nossos clientes é, de fato, a nossa diretriz. O nosso objetivo é fazer com que essas duas coisas caminhem juntas. Então, produtos de altíssima qualidade, mas que trazem não só um benefício imediato durante o meu processo, como também um benefício de longo prazo, pensando em otimização dos recursos naturais do nosso planeta. Então, para maiores informações, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail sales.br@kistler.com, através do meu e-mail direto, leandro.montanher@kistler.com, ou através do contato do Kleber, kleber.souza@kistler.com. E nesse momento eu gostaria de deixar em aberto agora, pedir para a Janaína
que possa levantar as questões que eventualmente foram trazidas. Se nós não conseguirmos responder todas as questões nesse momento, nós entraremos em contato com vocês através por e-mail ou por telefone para que a gente possa esclarecer eventuais dúvidas, mas vamos lá. Obrigada, Leandro. Então, agora eu vou seguir com algumas questões que surgiram durante a apresentação que foram levantadas aqui, tá? A primeira delas é: tem uma linha com algumas estações pneumáticas. O que precisa informar para receber uma cotação de um sistema da Kistler? Legal. Bom, basicamente, para fazer qualquer orçamento, para a gente é muito importante duas informações. Primeira, a capacidade de força necessária no seu processo. Então, se é 5, 10, 15, 30 kilonewtons, que seja, essa informação é importante. E o curso desejado. Então, qual é o curso mínimo necessário para, vamos dizer, para a execução do processo. Então, com essas duas informações, a gente já consegue, vamos dizer, prover um orçamento inicial. É claro que existem algumas outras variáveis, como que seriam mais detalhes, como metragem de cabo, se você precisa ter uma IHM ou não precisa, mas são, vamos dizer, detalhes em paralelo. A informação principal é a capacidade de força e o curso desejado. Com isso, a gente já consegue iniciar um orçamento budgetário, vamos dizer assim. Próxima pergunta é: como está a questão de prazos de entrega? Vocês têm estoque no Brasil? Prazo de entrega. Prazo de entrega tem sido um problema global, na verdade. A Kistler, assim como várias outras empresas, tem sofrido com falta de componentes na Alemanha, questão de microchips. Então, eu posso dizer que para alguns tipos de produtos, dependendo da quantidade, nós conseguimos atender algo entre 18 a 20 semanas, dependendo do modelo, ou talvez um pouco mais. Mas qual foi a outra pergunta? A questão de estoque? Estoque no Brasil, isso. Isso é interessante. Para algumas linhas de prensas, nós temos algum estoque no Brasil, sim. Então, por exemplo, para prensas de 20 kN, nós temos estoque no Brasil, algumas peças. Para 40 kN, nós temos estoque. E, se eu não me engano, para 20 e 40, temos para chegar algumas prensas com 2 e 5 kN. Então, para pequenas quantidades, nós vamos estar aí, a partir de janeiro, bem preparados aí para entregas para ofertas à pronta entrega. Certo. A próxima é se nós oferecemos suporte técnico no Brasil. Sim, sim, temos suporte técnico no Brasil, temos um técnico preparado para execução de comissionamentos, para treinamento, para execução de calibrações, tudo o que for necessário, tanto durante o comissionamento do produto, quanto eventualmente em questões de pós-venda, seja num ajuste de processo, seja uma ajuda na questão da programação, do CLP, a gente está preparado sim, temos esse suporte. É importante falar só a respeito do suporte. Como eu comentei na apresentação, a gente tem os nossos tech centers. Nós temos um tech center nos Estados Unidos, onde a gente tem, vamos dizer, um número muito maior de técnicos e especialistas. Temos o tech center na Alemanha e temos um tech center na China, em Xangai. Com esses 3 tech centers, nós praticamente conseguimos cobrir as 24 horas do nosso dia, porque durante o nosso turno de trabalho a gente tem suporte do nosso pessoal nos Estados Unidos,
Ah, no início da madrugada, a gente tem aí o pessoal da Alemanha, e no final da noite, a gente tem o pessoal da China, que está no dia para eles lá. Então, basicamente, com isso, a gente, além do nosso suporte local, a gente consegue cobrir as 24 horas do dia com suporte internacional. Outro questionamento que surgiu aqui é como é feita a manutenção desses equipamentos? Boa pergunta. A gente tem alguns tipos de. Vamos pensar o seguinte: você tem uma linha nossa instalada. O que a gente recomenda de manutenção? Basicamente, lubrificação e calibração. É claro que a calibração ela depende muito da política interna de cada uma das empresas. Então, tem empresas que fazem calibração uma vez por ano, tem empresas que fazem calibração duas vezes por ano e tem empresas que fazem calibração uma vez a cada 2 anos. E tem algumas que não fazem. Mas nós recomendamos calibração uma vez ao ano, lubrificação uma vez ao ano, e nós, inclusive, oferecemos esse serviço. Né? Então, que não está limitado à calibração lubrificação, mas também, como que eu posso dizer, uma série de rotinas de backup, rotinas de atualizações de firmware quando necessário. Então, vamos dizer, o serviço que a gente oferece na questão da manutenção preventiva, por exemplo, não está limitado à lubrificação e calibração, mas também tem uma série de outros benefícios que a gente aplica. Aí vamos pensar, você teve um problema, algum equipamento da cadeia se danificou, você teve um problema no Indra Drive, ou eventualmente teve um problema num módulo Máximos, ou por uma infelicidade rompeu-se um cabo. Para esse tipo de problema, nós temos um estoque local aqui na Kister Brasil, dedicado para questões de service. Então, justamente porque a grande maioria dos nossos clientes são ou montadoras ou tier ones. Então, são os sistemistas. Então, são clientes que não podem, de fato, ficar com a máquina parada. Então, pensando nisso, a gente tem um estoque local aqui para atender de bate-pronto um eventual problema. Só a respeito do tempo que eu estou pensando aqui, Jana, vamos para a última questão Ok, e, eventualmente, o que tiver em aberto no chat, bastante. a gente responde Combinado por e-mail, individualmente, né? ok? Isso. Combinado. Então, a última questão é se nós atendemos outros estados também ou apenas o estado de São Paulo. Ah, legal. Bom, com certeza. A Kistler, ela, apesar do nosso escritório estar em São Paulo, nós atendemos o país inteiro, né? Então, desde Manaus, Polo Industrial de Manaus, o Polo Industrial de Pernambuco, ali onde a gente tem a Jeep, São Paulo, obviamente, a região sul. Então, atendemos todos os estados. Nós não temos representantes locais nesses estados, mas de tempos em tempos nós estamos visitando essas regiões. E, é claro, para efeitos de necessidade de serviço e suporte técnico, isso a qualquer momento basta entrar em contato com a Kistler. Ok? Certo. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês que puderam participar desse webinário e estamos prontos para a próxima. Muito obrigada e as questões restantes, elas vão ser retornadas por e-mails para todos vocês. Lembrando que a gravação vai ser disponibilizada assim que finalizarmos a apresentação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.